Evangelho, sábado da 26ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu-lhes: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os homens que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 26ª semana do tempo comum. Hoje, memória de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje temos a grande alegria de celebrarmos o primeiro sábado do mês, sábado dedicado ao Imaculado Coração de Maria, a memória do Imaculado Coração de Maria, e também neste primeiro sábado do mês de outubro, mês das missões, recordamos e celebramos a memória de São Francisco de Assis. Vamos ver daqui a pouquinho alguns traços da história de vida de São Francisco de Assis, mas hoje o Santo Evangelho do dia nos leva para o 10º capítulo do Evangelho de São Lucas, e nós ouvimos os discípulos que retornam da missão, trazendo os sinais dos prodígios que o poder de Deus realizou através deles, por permanecerem obedientes à palavra do Senhor e cumprirem seu mandato. Eles então realizam prodígios e sinais. Os demônios se submetem, os enfermos ficam curados, e inúmeras graças do Senhor é confirmada em favor de seu povo. Desse modo, o Senhor, que havia dado a eles poder e autoridade para pisar sobre as legiões infernais, assegurava uma alegria. Como assim, Padre Fábio? Alguém poderia acreditar que ter esse poder seria já a alegria completa, a alegria consumada, quando na verdade a alegria que deve tomar conta do nosso coração e ser a nossa força é a certeza de ter os nossos nomes escritos no céu. Jesus nos fala de uma outra alegria, uma alegria que é sinal de plenitude. Ter os nossos nomes escritos no céu. Ter o nosso nome guardado na presença de Deus. Ter o nosso nome diante do trono de Deus. Ter o nosso lugar assegurado em sua presença. Amados irmãos e irmãs, São Francisco de Assis é um testemunho para nós dessa alegria. Ele, quando nos ensina sobre a perfeita alegria, nos dá um testemunho
de que a felicidade do coração daquele que ama a Deus é ver os filhos de Deus tão amados por Ele em segurança na sua presença. Assim como ele desejava e tinha um grande anseio por Deus, o amor de seu coração o levava a amar todos aqueles que eram amados pelo Senhor. O amor dilata o nosso coração, se entranha sobre a nossa existência e nos leva a sermos oferta por nossos irmãos e irmãs. E aqui entra a beleza da história de vida de São Francisco, que trago para vocês nessa breve biografia, que nos mostra como, ao longo de sua vida, Deus foi conquistando o coração de Francisco e Francisco foi se tornando mais e mais e mais de Deus. Percebem? Se você é um devoto de São Francisco, peça essa graça. Senhor, conquista dia a dia o meu coração e me atraia sempre mais para Ti, para que mais e mais eu seja seu, para que mais e mais a minha vida seja sua e eu possa me entregar completamente a Ti. Ele nasceu em Assis, uma cidade da Itália, no ano de 1181, numa família de comerciantes e que tinham, por isso, certos recursos. Seu pai se chamava Pietro e era um mercador de tecidos. E casou-se com uma senhora de ascendência francesa. No batismo, ele recebe o nome de João, mas o pai, ao regressar de uma viagem da França, vai mudar o nome do filho e vai dizer que o seu nome agora será Francisco. Olha que bacana. Durante sua adolescência, Francisco, aquele que teve o seu nome mudado, né? Juntamente com seus companheiros, vive uma vida que era característica da sua condição social, tão marcada por muitos recursos, por acesso à alimentação, acesso à cultura, acesso a recursos financeiros, né? O pai tem o desejo que seu filho venha a continuar aquele negócio de família, o que era uma coisa muito natural para a época, mas que ele pudesse também conquistar títulos de nobilidade, ser um burguês mercante, trazia boa condição para a família. E a oportunidade da família ascender à nobreza através da conquista de algum título nobilitário. Por isso o pai vai insistir e vai desejar que o filho, em algum momento, né, possa se unir a um fronte, a uma ação militar que poderia assegurar essa titulação. Aos 23 anos de idade, Francisco, então, vai lutar na guerra entre Assis e a cidade de Perúdia, que está ali próximo. Assis terminou derrotada. Perúdia é uma cidade comercial forte. Assis tinha a sua ascensão por conta das rotas comerciais, sobretudo daqueles que trabalhavam com tecido e com produção agrícola. Bom, nessa guerra, Perúdia vence e os capturados são levados para a prisão. Na prisão, Francisco vai animar seus companheiros com alegria a não desistirem e a esperarem o tempo da libertação ou que sejam feitos acordos comerciais para que os filhos capturados sejam devolvidos para suas famílias. Passados 2 anos, ele parte numa expedição de Assis até a Puglia, a fim de libertar territórios do Papa Inocêncio III. Então, depois desse período de prisão em Perúdia, ele vai participar de outro confronto militar. Agora, junto com o padre, né? Junto com o Papa, em favor da Santa Sé, que poderia dar a ele um título de marquês, né? Mais um sonho ocorrido próximo da região de Spoleto. Ali, ele ainda estava a caminho. Esse sonho faz com que ele regresse para Assis e começa
a ter então uma vida retirada. E isso provoca uma grande mudança sobre o seu ideal, porque começa ali uma experiência de Deus profunda na vida de Francisco. Entre as ambições de vida para as quais ele era moldado, Deus percorre o seu caminho e o chama para ser. Seu pai, obviamente, desaprova a mudança do filho, move-lhe uma violenta oposição. A mãe mostra-se mais compreensiva e pacificadora, entretanto, não se opõe. Mais tarde, durante uma oração na igreja de São Damião, ouve do próprio Jesus que lhe diz, como nós sabemos, Francisco, vai reparar a minha igreja que está a cair em ruínas. Francisco compreendeu que reconstruir a igreja seria restaurar a pequenina igrejinha da Porciúncula. Posteriormente, ele vai compreender que o Senhor lhe falava não disso, não de reconstruir a pequenina igreja da Porciúncula, mas de cuidar da Santa Igreja para que ela voltasse à sua beleza do profundo enamoramento por Cristo e do puro e zeloso amor de escuta ao cumprimento da vontade do seu Senhor. E assim começa a história do pobrezinho frade de Assis, que juntando seus companheiros se apresenta diante de Inocêncio III e vai receber aquele por quem um dia ele lutou, ou se dispôs a lutar. Agora ele vai se entregar nas mãos do Papa, não como aquele que empunha a espada, mas como aquele que guarda sua palavra no coração. O Papa aprova-lhe a regra desses frades menores e começa então o percurso que vai gerar a família franciscana. Primeiro ele funda a Ordem dos Irmãos e Irmãs da Penitência, depois chamada de Ordem Terceira, e hoje denominada Ordem Franciscana Secular. O conde de Chiusi lhe oferece o Monte Alverne, onde ele construirá um eremitério para a oração. No ano de 1216, Francisco se apresenta diante do Papa Honório III e recebe a indulgência da Porciúncula, a igrejinha mãe da nova família religiosa. Em 19, parte para o Oriente, onde os cristãos europeus moviam um grande combate militar para retomar os lugares santos de Jerusalém, começando assim o diálogo interreligioso com o sultão do Egito. Mais tarde, sempre Honório III, em 1221, aprovará a regra dos irmãos e irmãs da penitência. Honório III também aprova a regra definitiva, ou como nós conhecemos, a regra bulada da Ordem dos Frades Menores. Nesse mesmo ano, Francisco celebra na noite do dia 24 para o dia 25, a festa do Natal, em Grétio, aldeia de Riete, na propriedade de um seu amigo. Ali armou o primeiro presépio e ajudou pela primeira vez a missa na condição de diácono. Em setembro do ano seguinte, ele teve a visão do Serafim e foi no eremitério lá do Monte Alverne, que foi construído com a concessão do Duque de Chiusi, que ele recebe, durante o recolhimento da Quaresma de São Miguel Arcanjo, as chagas de Jesus crucificado. Passam-se 2 anos. Passa, enfim, 2 anos a pregar em toda a Úmbria, Marcas, Ancona, e regressa finalmente à igrejinha de São Damião, ao quebrado, esmagado pelas dores. Já quase cego, ele tinha um problema de vista muito sério, foi perdendo a visão devagar de um dos olhos. E ali ele irá compor o Cântico às Criaturas. Os tratamentos não resultaram bem, e no dia 3 de outubro daquele ano, 1226, na Porciúncula,
no pôr do sol, parte rodeado de seus irmãos, que rezam com ele e por ele. 2 anos depois, foi canonizado pelo Papa já Gregório IX, essa época. E no dia 25 de maio de 1230, seus restos mortais foram trasladados para a nova basílica, onde estão até hoje. Então vejam, meus irmãos, que grande testemunho de vida do homem que se deixou moldar por Deus, daquelas que eram as ambições de sua família, ambições que levaram o seu coração a desejar um bem e a pensar coisas do alto, até Deus, que do alto do seu amor se inclina e fala docemente ao seu pobre coração, e a partir daquele momento, Francisco não mais se inclina sobre os seus ideais, mas se inclina sobre aquilo que Deus lhe pede. Me digam vocês, se essa entrega e escolha de Francisco não valeu a pena, não resultou em um bem real e grandiosíssimo. Cada vez que nos entregamos àquilo que Deus nos pede, por mais dura que seja a batalha, por mais difíceis que sejam os momentos que venham em seguida, recolheremos sempre frutos jamais pensados de bem e de bondade sobre a face da terra e sobre as almas. Por isso peçamos a intercessão de São Francisco de Assis para que tenhamos uma fidelidade de entrega total, conseguindo rezar a oração como ele mesmo nos ensinou, escrevendo-a, e nós a conhecemos como oração de São Francisco. Que nós tenhamos essa disposição de alma, que na oração declaramos, a fim de que Deus seja glorificado em nossas vidas e por todos os homens amados por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São Francisco de Assis. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.